Olá, meus irmãos, boa noite. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos começar então a nossa aula do Seminário de Formação Católica. Mais uma aula aí. E hoje é sobre os 10 mandamentos. Ok, meus irmãos? Vamos dar continuidade à aula de ontem. Ontem nós falamos, essa aqui é a aula 32. Sejam todos bem-vindos aí. Essa é a aula 32. E ontem foi a aula 31, onde nós falamos sobre os 10 mandamentos de forma geral. A gente abordou as passagens da Sagrada Escritura e do Catecismo da Igreja Católica. E hoje nós vamos falar baseado no discurso de Santo Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos da Igreja. Sejam todos bem-vindos. Vamos então começar invocando o nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, te entregamos este momento, Senhor, de reflexão, esse momento de formação em Tuas mãos. Pedimos o Teu Espírito Santo que encha os nossos corações para que nós possamos mergulhar nas Tuas verdades. Vem, Espírito Santo, e socorra as nossas fraquezas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meus irmãos, só para deixar claro aqui, nós já fizemos uma aula sobre o Pai Nosso. Esse vídeo faz parte do Seminário de Formação Católica, né? O Catecismo da Igreja Católica resume um pouco da nossa fé. Nós falamos sobre o catecismo, sobre a história dos catecismos na história da Igreja, né? Catecismo de Pio X, desde o início lá da Igreja com a Didaquê, né? E aí o catecismo ele se divide no credo, no Pai Nosso, nos 10 mandamentos e nos sacramentos. Nós já fizemos aqui uma série de vídeos sobre o creio, né? Tanto abordando o catecismo quanto até os discursos do Tomás de Aquino. Tá aqui, ó, Tomás de Aquino, exposição sobre o credo. E depois nós falamos sobre o Pai Nosso. E aí nós falamos sobre vida de oração, né? Na Bíblia e no Catecismo e também nos escritos de São Tomás de Aquino. E agora a gente está nos 10 mandamentos. Ontem nós falamos sobre o Catecismo e hoje em São Tomás de Aquino. Esse livro aqui, baseado nesse livro aqui, da editora Permanência, tá? Tá brilhando aí na tela. Recomendo muito. Então, assim, nas nossas aulas aqui eu sempre vou estar recomendando livros. Então, quem quiser aprofundar, né? As aulas aqui vão ter uma série, uma série didática. Quem quiser estudar a doutrina da igreja, quem quiser estudar teologia, vai seguindo aqui esse rumo que nós vamos dando, ok? Quem quiser aprofundar mais, vai adquirindo os livros que a gente vai mostrando aí. Então, meus irmãos, hoje então a gente vai falar dos 10 mandamentos. Antes de eu falar dos 10 mandamentos, é preciso dizer uma coisa importantíssima. São Tomás de Aquino, ele escreveu altas obras de filosofia e teologia, né? Mas um ano antes dele falecer, no ano de 1273, quando São Tomás lecionava teologia na Universidade de Nápoles, o arcebispo dessa cidade pediu que ele pregasse para o povo durante a quaresma. O santo, que nessa capital recebera outrora formação humanística e tal, ele foi pregar para o povo. Então, ele revelou-se um verdadeiro catequista, ensinando às pessoas simples, né, as verdades de fé numa linguagem simples, com um método adequado ao nível mais popular dos ouvintes, sem contudo perder a claridade de exposição e a solidez das ideias que se encontram na Suma Teológica. Então, assim, foi uma série de pregações nessa quaresma que já é os últimos meses de vida dele, no qual ele fez pregações sobre o Pai Nosso, a Ave Maria, o Creio
e os 10 mandamentos, que é justamente o que nós estamos vendo aqui. Então são as últimas palavras de São Tomás de Aquino aí, deixada para nós. Ok, meus irmãos? Nessas pregações, São Tomás de Aquino resume isso que eu falei lá na aula 0 do seminário. Ele fala que 3 coisas são necessárias para nós nos salvarmos. A primeira coisa é conhecer o que se deve crer. E isso nós temos no creio, no credo. O credo resume tudo que a gente precisa crer. Outra coisa é conhecer o que se deve desejar, o que a gente deve querer. E isso nós temos no Pai Nosso. E o terceiro é conhecer o que se deve fazer, o que se deve realizar. E aí nós temos isso nos 10 mandamentos, o que se deve fazer. Então, o creio, o Pai Nosso e os 10 mandamentos se resume tudo aquilo que a gente precisa crer, desejar e fazer. Bonito isso, né? Muito didático. São Tomás de Aquino então traz isso. E a doutrina da igreja não é diferente, né? Esses 2000 anos, os catecismos, né? O pensamento da igreja, né? O pensamento do magistério. Mais para frente a gente vai fazer uma aula aí só sobre São Tomás de Aquino, vocês vão ver a grandiosidade que é esse santo, chamado de o mais sábio dos santos e o mais santo dos sábios. Que bonito isso. A igreja fala isso dele. Tá? Não se esqueça disso. São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, então, na hora que ele abre aqui para falar no prólogo sobre os 10 mandamentos, vamos direto ao assunto, pessoal. Ele fala que existe 4 tipos de lei. Grava aí. 4 tipos de lei. Segura aí. Primeira lei é a lei natural. É a luz do entendimento infundida por Deus em todos os homens. Toda a humanidade tem isso. Essa lei natural. Conhecemos o que é preciso fazer e o que é preciso evitar. Né? Maria de Nazaré, Deus vai dando tempo para a gente. A Maria de Nazaré pergunta aqui: como tu arruma tempo para fazer tantas coisas? Deus te abençoe. Bem, o Senhor vai dando tempo para a gente trabalhar, para estar com a família. Agora que eu estou nessa quarentena aí mais com a família, em casa e tal, então a gente precisa retornar para o Senhor uma parcela do tempo também, né? Deus dá os seus talentos e a gente não pode enterrá-los, a gente tem que multiplicá-los. Então é isso aí. Então, meus irmãos, voltemos aqui. Conhecer o que é preciso fazer e conhecer o que é preciso evitar. O que não queremos que façam conosco, não devemos fazer ao outro. Então existe, olha só, saca isso aqui. Existe uma lei natural que independe se o cara ouviu falar em cristianismo ou não, se o cara é budista, islamista, se o cara está no meio do mato, se o cara nunca ouviu falar que existe um Deus. Existe uma lei natural em todos os homens, na humanidade, que é o quê? Se você não quer que batam na sua cara, você não vai bater na cara de alguém. Então existe uma lei natural, que é até que uma irmã falou ontem aqui, que a gente não quer que façam com a gente não faz com o próximo. Que é não matar. São vários, os 10 mandamentos em si, eles são relacionados à lei natural. Essa é a primeira lei que Deus colocou no coração da humanidade inteira, ok? É a lei mais simples, é a lei mais básica de todas, ok, meus irmãos? Deu para entender, né? A gente sabe de forma natural o que a gente deve fazer ou evitar, né? Eu não devo maltratar alguém porque eu não quero ser maltratado. Não devo matar alguém porque eu não quero que me matem, né? A segunda lei é a lei da concupiscência. E essa lei é a lei do pecado. É a lei que nos leva, né, ao pecado. Opa, deixa eu puxar aqui que eu não estava vendo. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. É a lei do pecado, semeado pelo diabo no início da humanidade, no pecado original, que tornou a nossa carne desobediente à razão. Olha só que interessante. A nossa carne, nossas tendências pecaminosas, elas se tornam agora um pouco que inimigas de quê? Da razão. Não é da emoção.
A emoção é uma parte que faz parte do nosso ser animal. O que tem de nós de mais excelso é a razão. A razão é superior à emoção. Preste atenção nisso aqui. Então, essa lei da concupiscência, ela como que desobedece à razão e ela corrompe a lei natural. Ela corrompe, porque uma vez que um cara me dá um murro na cara, presta atenção, a raiva que nasce do ser humano, a raiva, o ódio, é devolver, dar um murro, mas a gente vai querer dar outro, e dar outro, e dar outro, não é assim? Se a gente der vazão ao ódio, alguém me dá um murro na cara, eu quero matar ele. Não é assim? Então o senso é desproporcional. O senso é animalesco. Isso é a lei da concupiscência. Ela corrompeu a lei natural. Presta atenção, meus irmãos. Olha só, essas 4 leis de São Tomás de Aquino têm um sentido histórico. Então Deus colocou a lei natural, veio o diabo, colocou a lei da concupiscência. E aí vem, já que a lei natural foi corrompida pela lei da concupiscência, Deus providenciou a terceira lei, a lei das Escrituras, para trazer os homens às virtudes e afastá-los dos vícios. É a lei dos 10 mandamentos, é a lei dada a Moisés, é a lei dada pela palavra do Senhor no Antigo Testamento, ok? Mas essa lei é imperfeita, porque ela é baseada no temor, né? Se obedeceres à voz do Senhor, Deus vai te abençoar, vai te dar recompensa, você vai ser rico, você vai ter vida longa, tal. Se desobedeceres, vai sofrer, vai ficar doente, vai só acontecer desgraça na sua vida. Isso está no Antigo Testamento. Está lá em Deuteronômio, se eu não me engano, 8, 9. Então, essa lei é a lei baseada no temor. É a lei dos escravos, ok? É a lei dos servos, tá? Das criaturas. Uma lei voltada aos bens temporais. E uma lei, por vezes, difícil de se cumprir, ok, meus irmãos? Difícil de se cumprir, né? Mas aí vem a quarta lei. A quarta lei que é a lei de Cristo. A lei de Cristo é a lei do Evangelho. É a lei do amor. Que nos faz livres. Não mais escravos. Não mais servos, mas filhos. Olha que bonito esse desenrolar da reflexão de São Tomás de Aquino. Que nos leva ao céu e aos bens eternos. Se a lei das Escrituras, se a lei antiga me levava aos bens da terra, os bens aqui em vida, a lei de Cristo me leva aos bens eternos, aos bens celestes. É uma lei breve e simples, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Jesus fala, eu vos dou a minha lei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, a partir de agora, eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e o amar ao próximo como a si mesmo. Lembra? Né? Amar ao próximo como a si mesmo. Às vezes a gente não se ama. E aí, eu devo não amar o próximo? Mas aí Jesus vem, dou-vos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o maior amor. Então, é uma lei breve, é uma lei simples, que resume toda a lei. Todos os 10 mandamentos. Né? Agora todos podem viver. Não é complexa. Desde da pessoa mais simples à pessoa mais sábia pode ler. É uma lei para todos. Nem todos podem estudar a ciência moral. Olha o que São Tomás de Aquino, o homem que é o mestre dos mestres no sentido dos teólogos, tá, gente? Claro que o mestre dos mestres é Jesus, mas no sentido dos teólogos, o mais teólogo de todos é São Tomás de Aquino. A própria igreja diz isso, né? Então, ele diz assim, nem todos têm a capacidade de estudar a teologia moral.
Lembra que eu falei ontem, que eu li o finalzinho da aula de ontem, eu li no catecismo uma frase, se eu não me engano, de São Bernardo, que diz que é preciso conhecer os mandamentos, é preciso conhecer esse conceito do que é bom e do que é mal revelado por Deus, do que é certo e que é errado. São Tomás de Aquino fala que nem todos podem estudar isso, têm condições de estudar isso, mas agora com a lei do amor, todos têm acesso ao essencial da teologia moral. Ninguém deve omitir-se de observá-la. Ninguém pode dizer, eu não sabia. Né? Ninguém pode se acusar de ignorância. Não, não sei, não sei. É a regra de todos os atos humanos. E essa regra do amor gera em nós uma vida espiritual. Olha só o que é pouco falado. E isso, meus irmãos, está claríssimo na doutrina da igreja. Existe uma doutrina na igreja que é chamada teologia mística. Teologia ascética e mística, que infelizmente foi retirada dos seminários. E os nossos padres não estudaram isso no seminário, a maioria dos seminários. Isso não é o que digo não, tá, gente? Isso é padres, bispos e teólogos que dizem isso, ok? Não é Alessandro que inventou isso, não. Os próprios livros de teologia mística estão denunciando isso, né? E por isso as pessoas não estão, os novos sacerdotes, agora até que está tendo um ressurgimento disso aí. Mas uns tempos atrás era mais teologia da libertação e etc, né? Então se abandonou essa visão da mística. E aí, agora, é preciso a gente voltar a entender essas coisas. O que diz a teologia mística? Que essa regra do amor, essa vida cristã, gera em nós uma vida sobrenatural, uma vida espiritual. Gera em nós a inabitação de Deus na alma, que é um mistério grandiosíssimo, que eu falei numa aula aí, na novena sobre Pentecostes, a última aula no sábado, eu dei sobre a inabitação da alma, de Deus na alma. Ela dá a graça da prontidão em cumprir os mandamentos, em cumprir toda a lei das Escrituras. Então essa lei do amor agora me faz filho e me dá os dons do Espírito Santo. E agora Deus me dá a capacidade de viver os 10 mandamentos. Deus me dá agora a capacidade de uma capacidade sobrenatural dos dons do Espírito, que me dá a capacidade de amar a Deus sobre todas as coisas, de não matar, de não roubar, de não furtar, de viver as virtudes, e essa parte das virtudes é algo grandioso. Nós vamos ter uma aula só sobre as virtudes, ok? As virtudes teologais, as virtudes. Então, essa lei do Espírito, né? Essa lei de Jesus, essa lei de Cristo, nos dá fortaleza para enfrentar as maiores adversidades e os maiores sofrimentos. Faz de nós, e como fez com os apóstolos, de discípulos covardes que abandonou Jesus na cruz, só ficou João, se tornarem apóstolos intrépidos, onde todos morreram martirizados, deram a vida por Cristo. Porque é essa lei do Espírito, é esse Espírito Santo, essa lei de Cristo que os capacitou a dar a vida. Meus irmãos, nós só seremos capazes de sair da mediocridade espiritual, mediocridade da vida com Deus, quando nós dermos abertura ao Espírito Santo, a força que vem do alto. Nós com as nossas forças não conseguimos. Não dá para ser de Deus, não dá para ser santo sem o auxílio da graça de Deus. E essa lei de Cristo é essa força do alto. Jesus falou isso, Atos capítulo 1, permanecei porque enviar-vos-ei o Espírito Santo, serás revestidos da força do alto. Jesus chama o Espírito Santo de força do alto. É essa força que eu preciso ter, que nós não temos. Se alguém me der agora aqui para levantar um peso de 200 quilos, eu não consigo, eu não tenho força. Eu preciso ir para academia para fortalecer. Eu tenho capacidade. Deus me deu músculos que se eu exercitar, eu poderei no futuro levantar aí 100, 200 quilos. Hoje eu não posso.
Eu posso exercitar no futuro, mas há uma capacidade em mim que precisa ser exercitada. Você é filho de Deus. Você é criado à imagem e semelhança dele. Você é uma centelha divina. Existe algo de maravilhoso em você. Deus conseguiu ver na prostituta algo muito maior. Deus viu, como diz o Augusto Cury, né? Jesus conseguia ver diamante no meio da lama. Você é um diamante. Existe algo de perfeito dentro de você, que é a imagem e semelhança. Então o Espírito Santo em nós faz maravilhas. Faz maravilhas. É Ele que faz. Nós somos podres por nós mesmos. Mas o Espírito faz essa obra maravilhosa. Nos leva à verdadeira felicidade. E nos faz cumprir o mandamento do qual Jesus falou que não tiraria um tio. Então, meus irmãos, nos leva ao verdadeiro arrependimento dos pecados e ao perdão para com o próximo. Nos dá um coração misericordioso. Não é isso que Deus prometeu lá em Ezequiel 36? Dar-vos-ei um coração de carne, tirar-vos-ei coração de pedra, e porei dentro de vós o meu espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis e cumprireis os meus preceitos. Olha que lindo isso, meus irmãos. O próprio Deus nos dá a capacidade de cumprir os mandamentos. Não tem desculpa, irmão. Quem fala que é impossível, tá errado, tá errado, tá errado. Tá no caminho errado, tá no caminho errado. Ou tá sem o Espírito Santo, tá andando torto. Então, meus irmãos, Deus nos dá graça. Ele prometeu, São Paulo vai dizer no Novo Testamento, Deus não permite provação acima das nossas forças. Toda vez que ele permitir uma provação, uma tentação, ele já providencia os meios adequados para sairmos dela. É esses meios que nós temos que buscar, que é o Espírito Santo. Lembra que Jesus falou? Quando vocês forem falar, não tenham medo, porque o Espírito Santo virá e dará as palavras corretas para que vocês possam falar. Assim também, não foi o Espírito Santo que fez a mesma coisa com Jesus na hora da tentação com o diabo? Pois da mesma forma, na hora da tentação, o Espírito Santo nos ilumina qual é o caminho correto para sair da tentação. Ok, meus irmãos? Vou citar um trechinho aqui que São Tomás de Aquino diz. Dirá alguém, se o amor basta para apagar os pecados, não é necessário penitência. Não é assim que muitos falam hoje? Olha o que diz São Tomás de Aquino. Deve-se considerar, no entanto, que quem não faz penitência não ama verdadeiramente. Que tapaça na nossa cara, hein? Quanto mais amamos a alguém, tanto mais sentimos por tê-lo ofendido. Aqui está um dos efeitos do amor. Quer dizer, a gente precisa obedecer a Deus, nós precisamos nos penitenciar, nós precisamos ser santos, nós precisamos viver, né, a obediência a Deus. Na página 19 que ele diz assim, do que já se disse, fica evidente a utilidade do amor, da caridade. Visto que é tão útil, é preciso trabalhar com diligência para adquiri-la e guardá-la. Então, uma vez que essa lei de Cristo, essa lei do amor, é tão extraordinária, é tão maravilhosa, eu preciso buscá-la. Eu preciso anelá-la, querê-la, buscá-la, desejá-la. Desejar viver essa vida no Espírito. Desejar viver essa vida na graça, essa vida sobrenatural, essa vida cristã. Continua aqui. Deve-se saber, contudo, que ninguém a pode possuir por si mesmo. Ao contrário, a caridade é dom de Deus apenas. Por isso escreveu São João, 1ª carta de João, capítulo 4, 10. A caridade consiste nisso. Não temos sido nós que amamos a Deus, mas em que Ele foi quem primeiro nos amou. Pois Ele nos ama não porque o amamos primeiro, mas o próprio fato de o amarmos foi causado em nós pelo amor dele. Quer dizer, é esse amor de Jesus, esse amor de Deus,
que providencia tudo isso. Que providencia todas essas coisas. O que nós precisamos agora? Mergulhar no amor de Deus. Mergulhar nesse amor santo. Nesse amor que é dado de graça. E aí, São Tomás de Aquino vai perguntar: como eu faço para adquirir esse amor divino? Eu gosto muito de São Tomás de Aquino, porque ele é muito prático. Então, nesses discursos, ele vai direto ao assunto. Para adquirir a caridade divina é preciso duas coisas. E ele é bem prático. Escuta, meu irmão, presta atenção. Primeira coisa, ouvir a palavra do Verbo de Deus. É preciso eu escutar Jesus. Como que eu escuto Jesus? Eu posso ir lá agora, no monte, escutá-lo gritar no Sermão da Montanha? Não posso. Mas eu posso abrir a palavra de Deus e escutar o sermão que ele fez. Então, a primeira coisa para eu adquirir essa caridade divina é eu ler os evangelhos. Ler os evangelhos, ouvir o verbo. Isso mesmo, Marina. Ouvir o verbo. É o que São Tomás de Aquino fala. Então, meu irmão, de maneira prática, reza com o evangelho do dia todos os dias. Bota aí regra da sua vida. A regra da sua vida. Os monges não têm regra. Os padres não têm regra. Nós, cristão, batizado, tem uma regra. Ler a palavra de Deus todos os dias. É a regra da nossa vida. É uma regra de vida. Ok, meus irmãos? Aí São Tomás de Aquino diz assim: a gente ouve coisas boas de alguém e ouvir coisas boas de alguém nos faz amá-la. A mesma coisa, ouvindo as palavras de Deus, acende-se em nós o amor dele. O Espírito Santo é derramado na pregação. Olha lá Pedro, quando vai pregar para os homens, na hora que Pedro está pregando, cai o Espírito Santo sobre eles começam a falar em outras línguas, e aí Pedro então toma a decisão de batizá-los. Na pregação da palavra que a fé se consolida, diz São Paulo a Timóteo. Prega a palavra, Timóteo, oportuna ou inoportunamente. Insiste. Então, meus irmãos, nós precisamos ouvir o verbo. Essa é a primeira regra prática para mergulharmos no amor divino. Segunda, ele diz 2, vamos ver qual é a segunda. Meditar nos mistérios divinos. E aí ele mergulha nessa palavra, meditar. O que é meditar? Pensar nos mistérios divinos. O que é mistérios divinos? Revelação de Deus. Tudo que Deus falou. Quem é Deus? Santíssima Trindade. Deus Pai. Quem é Deus Pai? Deus Filho, Deus Espírito Santo. O mundo espiritual, os anjos, a igreja, os santos, a Eucaristia. Todas essas, a ação de Deus na história. A teologia em si. A teologia em si. Tudo isso, gente, são verdades, são mistérios divinos que precisam ser contemplados. Nem tudo a gente entende. Nem tudo a gente compreende com perfeição como a gente compreende uma matemática, 1 mais 1 é 2. Como nós vamos compreender a totalidade do mistério da Santíssima Trindade? Não vamos entender a totalidade de um mistério de um Deus infinito, mas nós podemos contemplar, meditar. E isso é a essência da oração. Pensar em Deus, meditar em Deus, refletir, mergulhar, contemplar, conversar com Deus sobre estes mistérios, vivenciá-los na vida, trazer ao coração. Resumindo, meus irmãos, vida de oração, orar. A meditação é o segundo grau de oração. Você sabia que existe graus de oração? Graus da vida mística? Né? Tem esse livro aqui, ó, maravilhoso, Padre Inteiro, Graus de Oração. Tá? Santa Teresa d'Ávila fala das 7 moradas, né, da vida mística. Graus de oração. Primeiro grau de oração é a oração vocal, que é o que a gente reza, o Pai Nosso, Ave Maria, né, a ladainha, o terço. Eu tenho um livretinho onde eu escrevi algumas orações vocais principais na minha vida.
para eu rezar de manhã, de tarde, de noite. Você precisa ter sua oração vocal e ser fiel a ela. Agora, a oração de meditação, que é o segundo grau da oração. Então, meus irmãos, quando a gente lê a palavra de Deus, o Evangelho do dia, a gente faz a Lectio Divina, que eu dei uma aula aqui sobre a Lectio Divina, você está fazendo tudo isso. Você está mergulhando no amor de Deus, você está ouvindo o verbo, você está meditando o verbo, você está fazendo tudo. A Lectio Divina, como eu já falei, é a receita de santidade, é a receita dos santos. Escutem essa aula. Então, meus irmãos, esses são os dois recados para adquirir a caridade divina. Aí ele dá, olha o de bônus que São Tomás de Aquino nos dá. Ele dá de bônus. Eu quero dar-vos mais duas receitas para aumentar. Então, essas duas é para adquirir o amor divino. Tem mais duas receitas para aumentar o amor divino. Qual é? A primeira, separar o coração das coisas do mundo. É preciso ter uma certa distância das coisas do mundo. Não é sair do mundo. Jesus falava, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade, mas se trata de você saber que não somos deste mundo. Como Jesus falava, vós não sois deste mundo como eu não sou deste mundo. Coragem, eu venci o mundo. Então eu estou aqui, mas não sou daqui. Aqui eu sou luz. São Tiago vai dizer, aquele que constitui-se amigo de Deus, constitui-se inimigo. Aquele que é amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4,4. Então existe uma rivalidade entre o mundo e Deus. Também tem que ter entre nós. São Tomás de Aquino diz assim, a primeira consiste em separar o coração das coisas do mundo. O coração não pode ser movido com perfeição por coisas diversas. Ninguém é capaz de amar a Deus e o mundo. Por isso, quanto mais a nossa alma se afasta do amor das coisas terrenas, tanto mais é firmada no amor das coisas divinas. E aí ele cita Santo Agostinho. Veneno para a caridade é a esperança de adquirir ou reter bens temporais. A diminuição da cobiça alimenta o amor. A ausência da cobiça a aperfeiçoa, pois a raiz de todos os males é a cobiça. Lembra que Jesus falou, não podeis servir a dois senhores, a Deus ou ao dinheiro. E São Tomás de Aquino conclui, quem quiser alimentar a caridade, cuide de diminuir a cobiça. E a segunda, ser firme ser paciente nas contrariedades, suportar as coisas difíceis, carregar a cruz. Lindo isso, né, meus irmãos? Então, duas receitas para a receita para receber o amor de Deus. Ouvir a palavra, rezar e meditar. E para aumentar, se afastar do mundo e suportar a cruz. É isso, meus irmãos, a meditação de hoje. Amanhã, não deixem de assistir nossa última aula da semana, tá? Quarta-feira, amanhã, às 10 horas, a gente faz a última live da semana. Todas segundas, quartas e sextas a gente está aqui, tá bom? Convido outras pessoas, curta esse vídeo, compartilhe, ok? Esse seminário aqui só está começando. Estamos na aula 32 e esperemos aí que venham muitas mais aulas aí para a gente mergulhar nessas verdades místicas da igreja. Nosso objetivo aqui é trazer de forma mais simples, verdades tão profundas, trazendo uma linguagem mais simples. Amém, meus irmãos? Vamos então terminar com a oração. Obrigado, Senhor, por todas essas contemplação dessas verdades, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre nós, Senhor, nesta noite e nesta semana. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, irmãos. Até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Shalom.